Como se conectar com a sua criança interior para entrar, né, no fluxo da verdadeira abundância e prosperidade? Eu sou Maria Estela Palma, terapeuta holística, e hoje, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o tema, né, abundância, prosperidade, dinheiro, né, como sair da escassez, como alcançar o seu propósito de vida, a sua profissão, né, e ter a prosperidade que você gostaria. Então, né, se você gosta desse tipo de conteúdo, de aprender, né, sobre criança interior, né, ou que conhece pessoas que precisam sair da escassez, né, precisam encontrar a sua fonte, né, de prosperidade, eu peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal Resgate Sua Criança Interior, para que juntas, né, nós possamos crescer na verdadeira abundância e prosperidade. Então, vamos entender, né, que problemas financeiros, dificuldades, escassez financeira, aquela pessoa que trabalha muito, né, mas ela ganha pouco, ela é muito esforçada, ela trabalha duro, né, mas o dinheiro é pouco e ela não consegue, né, comprar as coisas que ela gostaria, né? Então, se você conhece essa pessoa, né, talvez esse vídeo, né, seja para ela, né, para ela conhecer como funciona, né, os mecanismos inconscientes que travam, que bloqueiam a prosperidade, que bloqueiam o canal da fonte, né, da riqueza, da gente, do merecimento, né, de termos, tudo aquilo que a gente precisa para viver uma vida e um propósito de abundância, tá? Então, aquela pessoa que tem compulsão, né? Ela gasta muito desnecessariamente, ela fica com sentimento de culpa, arrependimento, ela não consegue controlar, né? Ela não consegue ter equilíbrio na financeira, ela gasta mais do que ganha, né? Então ela vai ter ali realmente, né, problemas financeiros, né? Ou ela adquire dívidas, né? Também dívidas é um problema, né, sério, porque a pessoa que adquire dívidas, que faz dívida e não consegue saldar as dívidas, o que acontece? Ela entra no fluxo da escassez, né? Então, assim, a dívida é uma questão muito séria para que a gente possa, assim, ter que olhar para isso, né? Então, todas essas questões está ligado, está relacionadas à criança interior, né? São questões da infância, né? As experiências que a sua criança viveu na infância relacionada a seus pais, né? Aos seus pais, o que eles viviam ali, né? Como estava a vida deles quando você muitas vezes estava na barriga da mamãe sendo gerada, o que acontecia ali no sistema dos avós, né? Dos pais, dos seus pais, tá? Então todo o sistema familiar também faz parte do conjunto da criança interior, tá? Então quando a gente começa a entender isso, é fantástico, é maravilhoso, tá? Para poder, né, entrar nessas memórias, onde a criança tem ali, né, memórias, muitas memórias, são muitas memórias, tá? De medo, dor, né? Medo do quê, né? Memórias de rejeição, memórias de abandono. Então, essas memórias que a criança sentiu, ou ela realmente, literalmente passou pelo abandono, passou pela rejeição, ou ela, né, sentiu que foi rejeitada, né? Muitas vezes não foi literalmente, mas ela sentiu. E naquele momento ali, como ela era muito pequenininha, indefesa, né? Não tinha conhecimento de nada, nem capacidade, né? Não era uma criança que podia racionalizar, entender o que estava acontecendo. Então ela usou ali, né, na própria biologia, automaticamente, né? É um mecanismo, uma forma de resolver aquele problema ali, né? Então, para não sentir aquela dor, daquele abandono, daquela rejeição, né? Ela usou ali mecanismos de defesas, né? Que nós chamamos assim, para solucionar aquilo. Então, é muito melhor ela
né, ficar naquela situação, né, de não prosperar, de não crescer, né, para não sentir a dor novamente, entende? Então, assim, né, a criança que faz isso, não é o adulto. O adulto hoje, né, ele sabe que não é assim que funciona, ele entende, às vezes é uma pessoa espiritualizada, às vezes tem já conhecimento suficiente, mas quando volta, né, quando trabalha ali na regressão das memórias, né, nós ainda vamos encontrar essas memórias, né, que a criança teve que usar para se proteger. E qual foi, né? Normalmente são memórias assim, que ali tem raiva, tristeza, né, sentimentos de rejeição, né, e há muita desvalorização, né, a pessoa que tem escassez financeira, a pessoa que adquire dívidas, né, que ela não consegue prosperar, que ela não consegue ter um controle financeiro, uma vida boa, né, ela com certeza tem muitas memórias de rejeição, né? Então ela sente que ela não foi amada o suficiente, então ela trabalhou ali um mecanismo de defesa, né? Como eu não sou amada, né? Pelos meus pais, como eu não fui amada pelos meus pais, como eu não sou amada pelos meus pais, né? Eu não me amo. Eu não me amo, eu não amo a vida, eu não amo meus pais. Então toda essa da mesma forma que ela que foi rejeitada, né? Da mesma forma que ela sentiu essa rejeição, ela sentiu esse abandono, hoje, né? Ela se rejeita, né? Então é como se fosse assim, a criança interior dissesse assim, né? Como você não foi amada, você não prospera, você não cresce, você contrai dívidas, né? Para quê? Para não deixar os seus pais felizes, né? É como se fosse uma vingança, né, da criança, né, para não deixar os pais satisfeitos, porque qual é o desejo de um pai e de uma mãe? Normalmente, né? Normalmente todos os pais desejam ver os filhos, né, em abundância, com uma profissão, crescerem, serem, né, pessoas, né, bem-sucedidas, não é assim? Então, a pessoa que faz ao contrário disso, né, ela quer desagradar inconscientemente, né, desagradar alguém, desagradar o quê? Os seus pais, tá? E ela desagrada os pais para, né, como um ato, né, um mecanismo de vingança, né, uma vingança muito, muito inconsciente. Então, para destravar isso, né, tirar esses blocos, esse muro, né, que estão tampando, nós precisamos, né, regredir nessas memórias, né, para poder encontrar o que a criança ainda sente, né? Como eu disse, o adulto, muitas vezes ele tem consciência que ele não precisa mais disso, mas quando regride, né, na criança, por isso que algumas situações, não todas, mas algumas é necessário um acompanhamento, uma ajuda para ir, né, naquelas memórias e ver como está essa criança, né, interior, como ela está, né, que modo que ela está com raiva, está muito triste, está em modo de vingança, né, ainda, né, com aquele sistema familiar, com aquela história. Então, muitas vezes é necessário, né, o trabalho, né, terapêutico para poder alcançar essas memórias e limpar e neutralizar, né? Assim, é o processo de cura da criança interior. Então, a pessoa, né, que sofreu, né, rejeição na infância, né, ela carrega um sentimento muito grande de desvalorização. Então, desvalorização é igual eu não me amo, né? Eu não sou amada, não fui amada pelos meus pais. Isso tudo deixa, né, uma sensação, um sentimento de muito medo e insegurança. No fundo, essa insegurança, né, é igual ao não merecimento. Então, eu não mereço, tá?
Então, se deve ao fato, né, que ainda falta aí perdão, né? Perdão, né, para quem? Para os pais, né? Eu preciso, ainda há uma parte minha, né, parte dessa criança que não perdoou totalmente os pais, ou não aceita totalmente o que aconteceu, a história que aconteceu. Em muitos casos é muito difícil mesmo, né? Em muitas situações tem histórias que não são tão tristes, mas tem histórias difíceis. Então, todo esse processo, né, de limpeza faz parte de alcançar essas memórias e tudo que a criança vivenciou, né? Então, assim, ir nessas memórias, ir nas partes, né, vai alcançar todo o sistema familiar, os pais, os avós, os irmãos, tudo que acontecia ali, tudo que a criança experimentou está guardado aqui dentro, né? Para quê? Para fazer o processo de limpeza, né? Neutralizar essas memórias, né? E começar a levar luz, né, para essas memórias, para essas partes, para essa criança. Então, a partir desse momento, né, você já começa a entrar no processo de cura, né? Você vai começar a conversar, né, com essas partes, com a sua criança interior e vai dizer para ela, né, que você a ama, né? Você a ama muito, que ela é muito importante, que ela é muito especial e que juntas, né, vocês vão se curando, né? Vão encontrando o caminho, vão encontrando o propósito, que está tudo bem. Sim, você vai dizer para a sua criança que está tudo bem. E se vier uma vozinha, né, dizendo assim, que você está mentindo, né? Você está mentindo para mim, não está tudo bem, olha, a vida está ruim, a vida está um caos, está tudo bagunçado, a minha mãe ainda não me ama, a minha mãe me rejeita, né? Se vier aquela vozinha, né, ainda é parte dessa criança, né, que está com medo, aquela criança que ainda exige, né, a atenção dos pais, que ainda exige que o pai ou a mãe venha, né, dizer para ela que ele errou, que ele fez errado. Então a criança ainda exige um acerto, né, ali com o pai e com a mãe. Se vier essa voz, né, não se preocupe, porque ainda precisa, né, liberar essas memórias, tá? Então você continua, né? Você continua conversando e dizendo para ela que você a ama e que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo. Você persiste, né? Porque tem que persistir, né? Você vai ter paciência com ela, né? Se vier essa voz de cobrança, né? Cobrando os pais, você tenha paciência, mas ao mesmo tempo você persiste, seja firme, tá? Seja firme porque não pode entrar nesse modo vitimismo. Se tiver muito nesse lugar ainda de vitimismo, né, de cobrança, de exigência dos pais, aí é necessário, né, uma ajuda terapêutica para poder liberar tudo isso primeiro, tá? Mas se você já passou dessa fase, já consegue conversar com a sua criança interior, né? Você vai dizer para ela que agora você a ama muito, você a ama tudo que aconteceu, a história, os lugares, a cidade, tudo que aconteceu com ela, as pessoas que estavam ali, tudo, os irmãos, tudo é importante, cada parte levando luz, amor, né, informação para essa criança, tá? E depois disso, quando você tá já nesse momento, já começa a entrar a conexão, né? Você começa a sair, ficar mais leve e entrar na conexão, no fluxo da abundância, e ali já entra, né, a luz, né, já entra a fonte, Deus, né, a energia positiva, e aí você já vai encontrando o seu caminho, vai encontrando as pessoas certas, os lugares certos, tudo vai vindo, tudo vai fluindo, aí sim é o canal da prosperidade, é o fluxo da abundância, entende? Então, assim, já nesse momento você começa a ter o que? Inspiração. Você sai das memórias dolorosas e começa a receber, né, direto da fonte, né, da inteligência maior, a inspiração. E esse já é um momento muito bom, né, que a gente já está no processo de cura. Muitas vezes a vida não está do jeito que a gente gostaria, né? Porque sempre vamos ter questões para resolver, sempre vamos ter problemas, né? Mas
aqui já é um ponto muito legal, muito bom, né? E assim, porque a gente já está em conexão com essa luz, com esse amor, né? E você vai continuar dizendo para a sua criança interior, para essas memórias que você ama muito, né? Eu te amo e sou grata. Eu agradeço muito. Agradeço por tudo que foi, do jeito que for, que foi, né? Agradeço a minha história. Agradeço meu pai, minha mãe, né? Porque se não fosse dessa forma, as dificuldades, os desafios, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, quando você estiver nesse momento já de gratidão, aí sim é que você entra nesse canal, né? Da inteligência maior, o todo, Deus, né? E que te começa a orientar o que você deve fazer, você começa a sentir verdadeiramente a conexão com o seu propósito de vida, tá? Então é isso, né? É trazer mais luz. Agora que você está entendendo, né, como funciona, você pode realmente já estar nesse processo de cura da sua criança interior, que é muito lindo, mágico e maravilhoso, tá? Então, né, eu peço novamente que você curta, né, esse vídeo, encaminhe para as pessoas que estão precisando, né, liberar aí a prosperidade, a abundância na sua vida.